Olá, muito boa noite para todo mundo. Do Raso do Descaso até o Ribeirão da Solidão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV viajou uma semana inteira para buscar a cabeceira de uma boiada cuiabana que fez fama lá naquele fundo de sertão. Estando agora a empreitada terminada, a gente pede a atenção da companheirada aqui reunida para fazer a contação de como a jornada foi vencida, começando esta função novidadeira com a recitação da prosa brideira do dia. A boniteza do gado faz bem para o coração do peão e do patrão, mas como só a beleza não põe à mesa, para garantir o melhor resultado na reprodução, além da estética, o amigo pecuarista precisa levar em consideração a genética do gado e pensar na sua capacidade de produção. E se por acaso neste trieiro aparecer alguma dificuldade, o companheiro boiadeiro fica à vontade para pedir aconselhamento aqui na nossa sessão sobre raças e cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Ji-Paraná, na Rondônia, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Wilson Xavier de Souza. Ele quer saber, primeiramente, por que a recomendação dos técnicos é para fazer os cruzamentos no final da estação de monta e não no começo. Segundamente, ele pede indicação de uma raça para fazer meio sangue e usar as fêmeas nascidas na fazenda como matrizes. E terceiramente, a pergunta é qual a genética mais indicada para emprenhar estas novilhas cruzadas que ele pretende produzir para fazer recria extensiva no calor lá da região, né? Pois então, com tanta coisa para dizer, o melhor é sair logo de banda e dar mais tempo para o Zadra responder, né? Oi, seu Wilson. Bem, o motivo pelo qual a gente recomenda fazer cruzamento no final da estação é o seguinte. Quando, primeiramente, que às vezes a gente tem que repor o rebanho de matrizes. No seu caso, que você tem matriz Nelore, para repor o Nelore de melhor qualidade ou que desmame mais pesado, que a gente sempre busca uma desmama mais pesada quando a gente quer fazer Nelore, para que as fêmeas entrem no cio mais cedo. Apesar de desmamarem, além de desmamar pesado, elas vão entrar no cio mais cedo. Muito bem, então a gente inicia o uso de Nelore no início da estação com o Nelore. A gente insemina com o Nelore, principalmente buscando Nelore de bons índices maternos, como precocidade sexual ou total materno direto. Muito bem, então, feito isso, na primeira metade da estação de monta, o senhor deve usar Nelore. E qual raça usar, então, no final da estação de monta? Outra raça fazer cruzamento. A gente recomenda cruzamento no final, porque primeiro que você compensa o peso que você perderia com esses bezerros nascidos no tarde, eles desmamam mais leves. Quando a gente faz cruzamento, a gente compensa um pouco essa perda. E também a gente traz a prenhez, traz a gestação para mais perto do meio da estação. Porque quando a gente emprenha uma Nelore com um europeu, a gente sabe que a gestação é mais curta. A gente traz então essa gestação mais para o meio da estação no próximo ano. A gente encurta a estação de monta. Quais raças? O Angus é uma grande opção, que o senhor quer tirar uma cria, porque ela é muito precoce, vai muito bem. E depois o senhor pode aí utilizar aqui na região de Ariquemes, em Rondônia, um caracu, que o senhor falou que o senhor vai criar extensivamente esses animais. E seria um tricross, onde o senhor tem um animal sem pelo e que se complementa muito, já que o caracu, ele tira o pelo do gado, da meio sangue, e faz um tricross muito bom. Espero ter respondido sua pergunta, seu Wilson. Um abraço a todos e vamos para o campo. O tempo não muito quente nem muito frio ajudou e a comitiva já chegou no Remanso do Rio, que é o ponto certo para o descanso da boiada e da peonada. Mas a companheira boiadeira não saia de perto da televisão, porque essa parada vai ser ligeira e é já que a gente vai recomeçar a função. Aguarde. No campo com as Zoetis. Oferecimento. Manejo sanitário e verminose no Terra Viva. A comitiva do Terra Viva DBO na TV está de volta para o eito e levando o serviço com o mestiço sempre daquele nosso jeito, a gente convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para apreciar a apresentação do No Campo com as Zoetis,
o nosso quadro semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras. A Zoetis, que é líder global em saúde animal, está junto com a gente toda semana trazendo informação e conhecimento em quantidade e de grande utilidade para ajudar no avançamento técnico e produtivo da nossa atividade pecuária. E hoje a nossa prosa vai ser a respeito de uma assombração descanchelada e gadeiuda que continua tirando o sono de muito pecuarista por este chão do sertão brasileiro, que são as clostridioses, um grupo de doenças que provocam prejuízos muito doloridos para quem ganha vida na lida de gado. Pois então, para ajudar a amiga fazendeira a fazer o enfrentamento desse desatino sanitário e para mostrar que prevenir é sempre mais barato e mais eficiente do que remediar, a gente convidou o médico veterinário Marcos Gonçalves, especialista técnico da Zoetis, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Boa noite, Marcos. É uma baita satisfação receber sua visita aqui no nosso terreiro virtual e eletrônico. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Faça o favor de ficar à vontade, que aqui todo mundo é amigo e ninguém carece de ter cerimônia, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite, amigo pecuarista. É sempre um grande prazer estar aqui falando com vocês e, mais uma vez, sobre um assunto de extrema relevância, que é a prevenção das doenças clostridiais no rebanho, né? Ô Marcos, então, se por acaso estiver aí na frente da televisão, né, algum companheiro fazendeiro que não conheça bem o assunto, de que tamanho é esse problema das clostridioses, né? E quando elas entram no rebanho, como é que elas entram? Como que o gado se contamina com elas? A clostridiose é um problema bastante grande, Sidney, porque é causada por bactérias que são altamente letais e que atuam de maneira muito rápida. Então, elas podem entrar por feridas ou por ingestão nesses bovinos e eles atuam de maneira muito rápida. Então, quando o produtor vai perceber, a maioria das vezes o animal já está morto. E as principais clostridioses são o botulismo, o carbúnculo sintomático, a enterotoxemia extremamente comum em confinamentos, hepatite necrótica e o tétano. Todas elas têm um alto impacto produtivo, sanitário e econômico, pois levam à morte de maneira muito rápida. Lembrando que a gente está praticamente ainda no começo dessa atual temporada de confinamento. É bom o companheiro confinador prestar bastante atenção na indicação de abordagem para esses problemas, né? Agora, ô Marcos, o que é que acontece com o animal que pega uma doença dessas, hein? Além das mortes súbitas, que são causadas, aí, como eu já mencionei, elas podem causar uma perda de desempenho desse rebanho, né? Perdas precoces de animais, interrupção de protocolos reprodutivos, inclusive a desvalorização de alguns lotes dos animais. Mas a gente tem uma notícia boa, na verdade isso pode ser evitável facilmente com uma vacinação estratégica, Sidney. Pois é, né? Quer dizer, tendo vacina, vamos usar, né? Como é que, então, a amiga fazendeira vai fazer essa vacinação, né, Marcos, para fechar de vez a porteira aí para as clostridioses na fazenda? Essa vacinação ela é bastante simples, ela deve ser iniciada a partir dos 3 meses de vida dos animais, para que eles tenham condições de responder à vacinação, e ela deve ser feita com 2 doses. O intervalo entre elas é de 30 dias, a gente faz dose e reforço, a gente chama isso de primo-vacinação, dose e reforço. Depois a gente faz uma revacinação anual, quando esse animal estiver na recria e na terminação. Em animais que estão em reprodução, animais que vão ficar na fazenda, a gente pede para esse reforço anual ser feito pré-estação de monta, pré-estação reprodutiva, para que eles entrem na estação com níveis de imunidade bem altos. Quando a gente está fazendo de terminação, a gente também pede para fazer no início da terminação, quando a gente vai fechar os animais no coxo ou numa terminação intensiva a pasto, a gente também reforça as vacinações contra a clostridiose para manter os níveis de imunidade desses animais bem altos. Uhum. Agora, Marcos, nessa hora de fazer a proteção, né? O que é que a Zoetis tem para oferecer para o amigo pecuarista poder erguer aí uma barreira contra essas doenças na fazenda? A Zoetis tem um portfólio bastante completo contra as doenças clostridiais, como, por exemplo, a Fortress 7. Fortress 7 é a nossa vacina que tem uma excelente opção de cobertura para as principais clostridioses, ideal para tratamento de bezerros, animais em recria e até terminação. Temos também a Fortress 8, que inclui uma proteção adicional, que é a hemoglobinúria, que é o Clostridium hemolyticum, né, causador da hepatite infecciosa.
ou hemoglobinúria bacilar, comum em áreas de pastagem bastante alagadiça, como é muito comum no Rio Grande do Sul também. Falando um pouco de clostridiose, né? Falando um pouco sobre botulismo, nós temos a Vaxal CD, que é uma vacina específica contra o botulismo, com formulação potente e segura. Ela é bastante indicada, especialmente em propriedades que o desafio é muito alto contra botulismo, propriedades com desafio alto, né? E propriedades com histórico de surtos. Essas propriedades que tem sujeira no pasto, né? E tem aí carcaças de animais no pasto, propriedades mais extensivas, são grande indicativo para a utilização da Vaxal CD. Essas vacinas elas são reconhecidas pela sua estabilidade, eficiência e segurança, e são desenvolvidas com tecnologia Zoetis, que é referência mundial em saúde animal. Ô Marcos, agora, o pecuarista sempre pergunta, né? Uma dúvida constante é o seguinte: o animal pode ter alguma reação depois de receber a vacina? É possível acontecer uma reação pós-vacinal, mas com as vacinas da Zoetis, elas são bastante testadas e bastante seguras, então a gente não vai ter esse tipo de reação. Qualquer reação após a aplicação de qualquer produto, ela é possível, mas a gente tem com essas vacinas bastante segurança e é bem tranquilo de utilizar. A gente pode associar esse manejo sempre com algum outro tipo de manejo para melhorar e facilitar aí a vida do pecuarista, como, por exemplo, protocolos de vermifugação, como foi dito aqui na semana passada, né, o protocolo 5811, nós podemos associar a vacinação com Fortress e Vaxal, pesagem de animais para programas de melhoramento genético, apartação e reforço reprodutivo. Tudo isso reduz o custo operacional, né, e melhora o planejamento sanitário da fazenda. Pois é, né, Marcos? A gente está vivendo hoje aí um dia absolutamente especial, né, para a pecuária brasileira, que foi o anúncio aí do reconhecimento internacional do país inteiro como área livre de aftosa sem vacinação. Isso é ótimo para a nossa pecuária, é uma notícia maravilhosa, vai abrir as porteiras aí do mundo inteiro para a nossa carne, né? Mas tem esse outro lado que você está falando, né? Agora a gente não precisa mais fazer aquele manejo, né, 2 vezes por ano da vacinação contra a febre aftosa, que era obrigatória e agora não é mais, né? Quais são os cuidados, então, que o pecuarista tem que tomar para não deixar de lado o manejo sanitário do gado, falando assim de uma forma geral, Marcos? Eu acho muito importante o pecuarista desenvolver um calendário sanitário, uma vez que ele não é mais obrigado por lei a fechar os animais em maio e novembro, como era feito até hoje, né? Então, é muito importante ele estabelecer um calendário sanitário e executar esse calendário sanitário. A equipe da Zoetis está pronta para ajudar a desenvolver esse calendário e ajudar na execução, porque tem as melhores indicações para cada categoria. Agora, essa vacinação, a gente tá, como eu falei, a gente está aí no começo da estação de monta, né, Marcos? Aliás, no começo da temporada do confinamento, né? Você tem que ter algum cuidado especial em relação ao gado que vai entrar no coxo, além de receber essas vacinas contra as clostridioses? Sem dúvida, Sidney, principalmente na fase de terminação, a gente tem um desafio muito alto atualmente contra as pneumonias, né? Então, nós temos também vacinação contra pneumonias, temos um desafio contra a verminose, sabemos que, utilizando os endectocidas das Zoetis, você tem um desempenho muito melhor em confinamento. Então, não só a vacinação contra a clostridiose, mas também as pneumonias são importantes e, principalmente, também debelar qualquer que seja a verminose para que a gente consiga ter um máximo desempenho desse animal em terminação, tanto genético quanto de ganho de peso. O pessoal das Zoetis fala sempre aqui, Marcos, do protocolo, né, de vermificação e daquela rotina que é recomendada todo ano para o pecuarista, não só no confinamento, mas no ano todo, né? Como é que é essa estratégia de abordagem do problema de verminose na fazenda, Marcos? Nós temos um programa de recria bastante comprovado, que foi desenvolvido e comprovado juntamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado 5811, onde a gente, no mês de maio, aplica o Trel-Ace, no mês de agosto aplica o Sidectin e no mês de novembro aplica o Trel-Ace novamente. Então, esse é um programa de recria que a gente tem, que ele deve ser seguido, né, e é um dos manejos que a gente pode associar a vacinação com as vacinas clostridiais, Fortress e Vaxal. Bom, arrematando então essa nossa prosa de hoje, Marcos, qual é o recado que você deixa aqui para os nossos companheiros e companheiras boiadeiros a respeito especificamente desse assunto, das clostridioses, né, e do manejo sanitário do gado em geral?
Vacinar contra a clostridiose é uma atitude simples, ela salva a vida dos animais, protege o investimento que foi feito, evitando prejuízos, né? Quem conhece, previne, e quem previne, vacina com Zoetis. Certo, então. Ô Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, por dividir com a gente informação de qualidade e de utilidade para quem ganha a vida na lida de gado. Um abraço para você, dá um abração em toda a turma boa aí de Cuiabá. Faz quase um ano que eu não vou para Cuiabá. Então, um abraço para todo mundo aí, até a próxima, viu? Sempre que puder, aparece aqui para a gente prosear mais um pouco no nosso quadro No Campo com as Zoetis. Eu que agradeço, Sidney, a oportunidade de estar trazendo um pouquinho de informação e trocar um pouco de ideia com vocês. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Marcos. E o amigo fazendeiro que está aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação informativa e novidadeira, não perca tempo, seja ligeiro e procure já o consultor Zoetis aí da sua região para garantir a proteção do seu rebanho com quem entende do assunto. E agradecendo a presença e a audiência de todo mundo, já fica aqui marcado, prometido e combinado que o No Campo com as Zoetis volta na quinta-feira que vem. Mas o Terra Viva DBO na TV volta já, assim que a gente terminar de mostrar os comerciais que sustentam a televisão, para fazer a apresentação do noticiário do nosso comentário a respeito do andamento da negociação do mercado do boi gordo. Aguarde. No Campo com as Zoetis. Oferecimento. Manejo sanitário e verminose no Terra Viva. E na iminência de fechar, negociar e vender logo a boiada que foi engordada, agora está na hora de tomar ciência e adquirir sabedência do preço que está sendo falado para a arroba do boi no mercado. No dia em que o país finalmente recebeu a confirmação do reconhecimento internacional da sua nova condição de área livre de aftosa sem vacinação, teve festa e comemoração no sertão inteiro, com justa razão e total merecimento, porque a notícia representa a promessa de abertura de muitas porteiras que hoje estão fechadas para a carne brasileira, né? Mas como esta ainda é uma revolução futura, o barulho de rojão e buzina não tirou a nossa praça boiadeira da sua rotina. E o que tem para ser contado é que o mercado continua largado na descida da ribanceira. Conforme tem sido falado aqui de assim e outro também, a questão é que, por um lado, a oferta de gado terminado está bem desapertada. E o dono do frigorífico, que está com a câmara fria mais para cheia do que para vazia, está aproveitando esta ocasião para desfeitear da mercadoria e derrubar a cotação. Ao mesmo tempo, o trabalhador brasileiro que está sem dinheiro desde antes ainda do meado do mês, continua alongado do balcão do açougue e sendo obrigado de novo a gostar mais de arroz e feijão com ovo, pelo menos até o recebimento do próximo salário, o que vai ser só depois da virada do calendário, né? Já o companheiro fazendeiro está torcendo para o tempo andar mais ligeiro, né? Porque em junho o estoque de boiada engordada no capim já deve estar chegando ao fim e, se o consumo ajudar e não continuar tão ruim assim, o carretão pode, enfim, mudar de direção. Pois então, somando tudo e tirando os 9 fora, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba caiu em 12 dessas praças consideradas, mas em uma única e solitária ela foi na direção contrária e subiu. Para não deixar ninguém padecendo de ansiedade, a gente já vai matar a curiosidade de todo mundo, anunciando logo que esta uma foi Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde o boi aumentou para R$ 272 para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já no norte do estado, a derriçada foi geral, com o macho sendo derrubado para R$ 275 e a fêmea para R$ 265. Na região sul, o tombo foi só para o boi, que se largou igualmente para R$ 275. Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, também foram no mesmo trieiro de morro abaixo, com o macho voltando para R$ 302. No oeste da Bahia, o boi piorou para R$ 275. No sul baiano, o pecuarista não está pegando pelo macho mais do que R$ 270. Nas Alagoas, a foiçada acertou todos os preços do mercado, com o do boi sendo cortado para R$ 290 e o da vaca para R$ 280.
No oeste do Maranhão, o valor máximo oferecido pela fêmea agora é a miséria de R$ 245. No sul do Tocantins, o fazendeiro está tendo de entregar boi a R$ 280 e vaca a R$ 253. Caiu tudo também no Espírito Santo, onde uma ventania derrubadeira fez o macho escorregar para R$ 270 e a fêmea para porcaria de R$ 255. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a vaca recuou para R$ 9,90 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 297 por arroba. E no Oeste Gaúcho, a fêmea foi desvalorizada para R$ 9,80 o quilo, ou R$ 294 por arroba. Os dois burros companheiros, andando de parelha no eito e batendo orelha em marcha macia, já tinham feito esta viagem da fazenda da Ramagem até a freguesia da Abadia tantas vezes que o carroceiro nem cuidava mais das rédeas de guia. E ninguém podia negar que a razão dessa juntidade, que começou por obrigação, se fortaleceu na amizade, na precisão de cumprir a mesma jornada, de formar uma parceria em cada empreitada, porque é na lida de todo dia que se ganha as melhores coisas da vida. Sendo filho da verdadeira cultura sertaneja brasileira e tendo orgulho de carregar esta bandeira na lida profissional e na vida pessoal, é com imensa satisfação que eu faço aqui a recitação destas prosinhas rimadas, que são todas de minha própria autoria, na intenção de arrematar com a leveza e a profundidade da poesia a nossa função de todo dia. E para não perder nenhum pedaço dessa minha lida versejadeira, ela está inteira reunida e publicada nos 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. Quem quiser comprar um exemplar ou logo a coleção completa, pode ligar para mim mesmo no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E levando já no peito a saudade do povo aqui deste eito, por quem a gente tem grande amizade, a comitiva anuncia que está de partida para outra freguesia e faz a sua despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.